Então, bom dia, galera. São 8h20, então bom dia ainda. Meu nome é Sara Aguiar, eu faço engenharia naval ali na UFSC de Joinville e hoje eu vou dar aula para vocês de geometria plana e espacial, tá? A gente vai ter apresentação de slides toda a aula. No final, a gente vai ter alguns exercícios que já estão prontos nos slides, mas também, se der tempo, planejado é que dê. A gente vai fazer alguns exercícios na hora, beleza? Os nossos slides, vocês conseguem ver aqui, né? Os nossos slides são todos baseados na apostila que eu fiz, de geometria plana e espacial. Aqui na apostila tá tudo muito mais dedilhado, aqui a gente tem como foram feitas as fórmulas, tem várias fórmulas. A apostila tá muito boa, então eu peço que vocês, por favor, leiam a apostila, tá? Façam os exercícios que tá aqui, mas principalmente leiam, porque vai ser muito útil. Eu vou começar, então, a apresentar os slides, beleza? Esse é o primeiro slide aqui. Vocês me ouvem bem, né? Deixa eu ver. Como é que olha o chat aqui? Tá, mensagens do chat. Sim, beleza. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu peço que abra o microfone. Se não quiserem abrir o microfone, podem falar ali no chat, eu vou estar olhando. Qualquer coisa, o Alan me prometeu também que vai me avisar se eu não ver. Podem perguntar qualquer coisa. Meu nome é Sara, inclusive, acho que eu já falei. Não existe uma pergunta boba, podem perguntar qualquer coisa. Isso aqui, eu literalmente estou aqui para ensinar vocês, né? Ou quem já sabe, pelo menos relembrar. Então, qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá bom? Vou começar. Beleza, então a gente está aqui na aula de geometria, aula 7, geometria plana e geometria espacial. Show de bola? O que acontece? A gente vai dividir essa aula em duas partes. A gente tem a parte de geometria plana, a teoria, e aí a gente vai fazer um exercício. E a gente tem a parte 2, que é geometria espacial, a gente vai falar toda a teoria. E aí a gente também vai fazer os exercícios, tá? Os exercícios de geometria plana, eu coloquei apenas um, porque é um conteúdo mais introdutório. E os exercícios de geometria espacial são os exercícios que caem na UFSC mesmo, peguei aqueles somatórios que tem na nossa apostila. E aí a gente vai tentar fazer, beleza? Então vamos começar. O que vai ser apresentado em geometria plana? A gente vai estudar figuras planas, área de figuras planas, perímetro de figuras planas, polígonos inscritos e circunscritos, e aí a gente vai ver um exercício, tá bom? Geometria espacial, a gente vai ver figuras espaciais, o que são poliedros, cilindros, cones, tronco de cone, esfera, e aí depois, como eu falei, a gente vai ver os exercícios. Então, só uma coisa antes de começar em si o conteúdo. Esse conteúdo, ele é muito importante. Vocês já devem estar estudando, eu espero. Então, vocês já devem ter dado uma olhada no conteúdo de matemática, o que eu imagino ser específica da maioria de vocês, se não de todos. Então, é um conteúdo que cai bastante, mas ele cai não só em matemática, volume e área, ele cai em química, em física. Então, é um conteúdo importante, vocês vão ver no ensino médio, vocês vão ver na faculdade. Então, se vocês puderem dar uma atenção especial, depois dar uma lida na apostila, eu acho que vai ajudar muito. Então, agora vamos começar. Então, nós vamos trabalhar nos slides com perguntas e respostas. Então, aí a gente vê o que é uma figura plana. Sara... tá. Claro. Desculpa, eu não sabia que aparecia isso. Show, né? Agora deu. Tá. Tava mostrando no meio da tela. Perdão, galera. Então, vou fazer a pergunta. O que é uma figura plana? Para ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe uma imagem. A geometria ela é muito gráfica, então é sempre importante o uso de imagem nas questões. Vocês têm imagens, tá? Então, por favor, sempre olhem as imagens, mesmo que vocês saibam o que são as figuras. Então, tá bom. O que é uma figura plana? O que eu vejo ali? Eu vejo um círculo, eu vejo quadrado, triângulo, retângulo, losango. E o que a gente nota? Para mim, o que parece
é que são todas figuras fechadas, né? Você não tem uma meia-lua, por exemplo. Então, todas figuras fechadas. Ah, tá. Aqui parece que... E outra coisa, a gente tem quadrado, triângulo, retângulo, são figuras que elas têm um lado, né? Quadrado, 4 lados, triângulo tem 3. E o círculo, ele não tem lado, né? Mas ele é uma figura fechada também. Então, para mim, se alguém fosse me perguntar o que é uma figura fechada, a primeira coisa que eu chutaria é uma figura plana, que eu chutaria seria uma figura fechada que pode ou não ter lados, né? Vamos ver o que é uma figura plana. Uma figura plana é definida como uma figura fechada e ambientada no plano 2D. Voltando nessa imagem, a gente consegue ver que tem muito sentido. Olha só, a figura é fechada, como a gente notou, né? Ali, círculo, quadrado. E no plano 2D, o que significaria esse plano 2D? É o plano do papel, né? A gente pode notar isso pelo exemplo clássico. Como que a gente pode desenhar um círculo? Tem um transferidor para desenhar um círculo, né? Então, o plano 2D é aquele plano do papel que ele tem o quê? Comprimento e largura. Pode perceber ali no retângulo, você tem um comprimento, você tem uma largura. Basicamente, com isso, você consegue definir um retângulo. Então tá. Ou seja, possui somente altura e comprimento, como a gente acabou de comentar, e elas se dividem em círculos e polígonos. Então aqui a gente tem o círculo, então eu imagino que quadrado, triângulo e retângulo são o quê? Polígonos. Beleza, galera? Qualquer coisa, podem comentar no chat, tá? Beleza. Aí agora a gente vai para o que é perímetro e o que é área. Para fazer uma analogia com isso, eu trouxe um campo de futebol. Por que um campo de futebol? Porque tá na quarentena, eu resolvi fazer exercícios e agora eu tô caminhando, tá? Vamos supor que eu tô conversando com alguém e aí eu começo a conversar. Eu tô caminhando. Aí a pessoa pergunta, nossa, mas você tá caminhando quantos quilômetros? Aí eu, putz, eu não sei. Mas aí eu falo, eu tô dando 3 voltas no campo de futebol, perto da minha casa. Só que o que acontece? A pessoa pode ficar em dúvida, porque o campo de futebol, ele pode ter aquela metragem do Morumbi, ou ele pode ter a metragem do quê? Daquele campo de pelada que as pessoas jogam, entendeu? Que é um campo bem menor. Então, qual que é a diferença entre o campo do Morumbi e o campo da pelada? Obviamente, o campo do Morumbi é muito maior. Então, o campo do Morumbi tem uma maior área, ele tem uma maior superfície que o campo da pelada. Entendeu? Então, se eu estiver caminhando no campo do Morumbi, eu vou estar caminhando muito mais se eu estiver caminhando no da pelada. Mas tá, o que eu comentei é que eu estou dando 3 voltas nesse campo de futebol, né? Então, eu estou andando ao longo dele. Se eu estou andando ao longo dele, eu estou contornando ele, certo? Então, é como se eu estivesse falando que eu estou andando o perímetro dele. 3 vezes o perímetro dele. Então, vamos dar uma olhada. Se eu estou dando o perímetro dele, eu vou estar passando pelo comprimento, passando pela largura, passando pelo comprimento de novo e pela largura de novo. Então, a gente pensa, se a área parece ser o quê, então? Se é o tamanho do campo, então é o tamanho da superfície do campo nesse campo 2D, que é onde tem comprimento e largura. E o perímetro é sempre o quê? O contorno do campo, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Então, perímetro, aqui está bem explicado, é o valor do contorno da figura. A gente tem até ali, ó. Perímetro é o somatório. Só para explicar, eu não sei se vocês conhecem esse símbolo é o símbolo do somatório, tá? Então, perímetro, o valor do contorno da figura. Então, a gente tem que o perímetro é o somatório das arestas, ou, no caso de círculos, eles são o somatório dos arcos. Já a área, ele é o quê? O espaço que essa figura ocupa no plano 2D. É o espaço da superfície dessa figura. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Perímetro. Eu tenho 2 vezes esse comprimento, porque eu vou passar pelo comprimento, pela largura e pelo comprimento de novo. Pela largura de novo. Então, para eu dar uma volta completa em torno do campo, eu preciso passar 2 vezes pelo comprimento desse campo e 2 vezes pela altura ou largura desse campo. Show? E como que eu posso exemplificar a superfície desse campo, a área desse campo, o quanto ele ocupa no 2D?
eu posso multiplicar o nosso comprimento, o comprimento do campo, pela altura ou pela largura do campo. Beleza? Vamos continuar, então. Só que aí a gente chega num ponto muito importante. Quando a gente tem um campo de futebol, é um retângulo, é tudo muito simples, né? Eu acho que isso chega quase a ser intuitivo. Como é que a gente calcula a área, como é que a gente calcula o período. O perímetro não, porque o perímetro, de certa forma, sim, é bem mais fácil, né? Mas a área chega a ser quase intuitiva, né? Só que aí, quando a gente chega naquelas figuras estranhas, que, poxa, eu tô fazendo a prova e agora eu não faço a mínima ideia por que esse vestibular tá pedindo esse negócio. O que eu posso fazer? Uma coisa que a gente pode fazer é sempre dividir aquela figura desconhecida em figuras conhecidas. Aqui eu coloquei o trapézio para exemplificar, ó. A gente até tem uma fórmula para o trapézio, tá? Não é difícil, mas foi só para mostrar que a gente pode fazer o quê? Dividir um trapézio em um quadrado e um triângulo, porque quadrados e triângulos são aquelas que a gente aprende a fórmula primeiro, beleza? Então é isso que a gente faz. Quando a gente não tem ideia de que figura é, a gente divide essa figura desconhecida em várias figuras de área conhecida. Beleza? Vamos passar para o próximo. Tá, agora a gente chega em outro problema, que é quando o polígono está inscrito e quando ele está circunscrito. Show? Para exemplificar isso, eu trouxe duas imagens, eu acho que é conhecida da maioria de vocês. A primeira é daquela série de Supernatural e depois... e a outra é do Harry Potter, né? Eu não faço ideia do que significa essas imagens, mas eu sei que são de séries, porque eu assisti. Então vamos pensar, o que a gente vê nessa primeira figura? Vamos ignorar esses foguinhos, né, que parece um sol. Vamos pensar só nas formas geométricas ali, que é o círculo e a estrela, tá bom? O que parece quando eu olho ali? Eu tenho uma estrela dentro de um círculo e os vértices, né? Os vértices dessa estrela estão tocando. Todos os vértices da estrela tocam no círculo. Para mim é isso. Aí vamos olhar a figura do lado. Notem que na estrela ali com o círculo, os vértices da estrela tocam o círculo. Aqui a gente tem o contrário. Aqui a gente tem que os lados do triângulo tangenciam a minha circunferência, né? E que a circunferência está dentro do triângulo, e não o contrário, como é na outra imagem, né? Então vamos ver o que é um polígono inscrito e o que é um polígono circunscrito, né? Então, inscrito é quando os vértices da figura tocam na circunferência em que ela está contida. Então, isso aqui a gente consegue exemplificar muito bem para essa estrela com círculo, porque os vértices da estrela estão tocando o círculo, né? É o que acontece. Agora vamos para outra, que é o circunscrito, que é quando os lados da figura são tangentes, tocam a circunferência. A gente notou isso, né? Porque os lados, a nossa circunferência está dentro do triângulo, né? Então, beleza. Galera, qualquer dúvida pode escrever no chat, tá? Agora aqui a gente tem alguns exemplos de polígonos inscritos. Notem que em todos os vértices tocam a circunferência, tá? Que a gente tem até o caso contrário, que a gente tem um triângulo dentro de um círculo, né? Aqui seria um círculo dentro de um triângulo. Tá. E aqui a gente tem os polígonos circunscritos, né? Notem que é tangenciada, né? Tangencia a circunferência. Em todos os casos. Até nesse aqui, que nem parece muito, mas está tangenciando. Show. Então, agora, convém lembrar o quê? Que todo polígono regular, sendo que é regular, aquele que tem todos os lados com comprimentos iguais, pode ser inscrito ou circunscrito em uma circunferência. Beleza? Tá. Galera, aqui a gente termina o conteúdo da geometria plana. Aí agora nós faremos, né, um exercício. O que acontece? Esse conteúdo da geometria plana, ele é pouquinho mesmo, tá?
Mas, assim, ele é muito importante porque o conteúdo da geometria espacial, que é aquele que vai vir seguir, ele é todo baseado na geometria plana. Se você tiver o conhecimento da geometria plana, mais um conhecimento de teorema de Pitágoras, uma trigonometria básica de seno, cosseno, tangente, você consegue resolver praticamente tudo. Então, a geometria plana é literalmente a base. Então, como eu falei, eu espero que vocês leiam a apostila, que é onde está tudo mais dedilhado, e eu nem estou puxando a sardinha para a apostila, porque foi eu que fiz, mas é porque lá está tudo mais, assim, explicadinho, tá? Então a gente chega em um exercício que é da UFSC. Vamos lá. No livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a personagem Macabea é atropelada por um veículo cuja logomarca é a estrela inscrita em uma circunferência, como mostra a figura. Vamos dar uma olhada na figura? Essa aqui é a figura. Show de bola? Se os pontos A, B e C dividem a circunferência em arcos de mesmo comprimento e a área do triângulo ABC é igual a 27 raios de 3 centímetros quadrados, determine a medida do raio desta circunferência em centímetros. Tá, galera? Então, o que ele falei aqui? Eu tenho esse círculo, né? Eu tenho a estrela inscrita, e a estrela divide o círculo em arcos de mesmo tamanho. Significa que de B até A é igual de A até C, que é igual de C até B. Beleza? A gente acaba tendo uma informação diária, diária do triângulo, né? Que seria formado por A, B e C. E aí ele quer saber a medida do raio dessa circunferência em centímetros. O que seria o raio aqui? É a distância do centro até um dos lados, até tocar a nossa circunferência, né? Vocês acabaram de ver esse conteúdo, eu não espero que vocês saibam fazer essa questão assim de cara, mas eu quero que vocês. Eu vou dar uns 3 minutinhos, tá? 4 minutos, para vocês darem uma pensada em como vocês começariam, como vocês organizariam a mente fazendo isso, tá? É importante você pensar em como você dividiria o passo a passo para poder fazer essa questão, beleza? Eu vou deixar aqui. Não sei se todo mundo viu a figura. Eu vou deixar aqui. Caso vocês queiram ver a figura, vocês comentem ali no chat, tá? Aí eu mudo. Pode ser? Verdade, gente? Já são 8 e o quê? 8h38. Vamos acordar já. Então vamos. 4 minutos. 8h39. Vamos até 8h40. Vou dar até 8h44, né? Claro, claro. Beleza, Mayra? Aqui, essa é a figura. Como eu falei, lembrem-se de desenhar. A geometria plana espacial, ela é gráfica, então desenhe. Nos seus exercícios, notem, já no primeiro exercício já tem desenho, então desenhem também. Tá. Eu vou voltar, porque conteúdo tá. Então, vamos lá, gente.
Qual a fórmula do raio? O raio, ele é a distância entre o centro e, e, o, a distância entre o centro do círculo até o lado do círculo, né? Você quer saber a fórmula do triângulo, alguma coisa assim, Mayra? Isso aqui é o raio, tá? Essa é a distância. Ah, tá. Beleza, entre centro e B. Na verdade, o raio que ele quer saber, né? Só dando uma dica aqui, o que você tem que fazer é considerar que aquele te deu informação. Sempre, até uma dica, galera, brinquem com as informações que o exercício dá. Então, qual que é a única informação que ele dá aqui? A única informação matemática, né? De número que ele dá é a área. Então, obviamente, você vai ter que usar a área do triângulo. Então, você tem que pensar o quê? Formando um triângulo entre a B e C, o que eu tenho que fazer para descobrir o raio? E então você tem que descobrir o que é o raio nesse triângulo ABC, tá? Que é o raio da circunferência. Vou dar uma dica aqui, ó. E a gente vai dividir. Então, isso aqui, obviamente, é o raio. Só que o que é isso aqui, ou o que é isso aqui do triângulo? Né? Não, Daniel, não é 3. Se não me engano, é 6. Mas tá, você já terminou? Vamos esperar mais um minutinho e vamos fazer. Só um segundo. Beleza, galera. Vamos tentar, então. Vou só reler de novo. Então, no livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a personagem Macabea é atropelada por um veículo cuja logomarca é uma estrela inscrita... Seu não deu, não, foi quase. 3, 9, ele tá num range de 6. Estrela escrita em uma circunferência, como mostra a figura. Se os pontos A, B e C dividem a circunferência em arcos de mesmo comprimento, e a área do triângulo ABC é igual a 27 raiz de 3 centímetros quadrados, determine a medida do raio dessa circunferência em centímetros. A primeira coisa é que notem que a área está em centímetros quadrados, então, e ele quer o raio em centímetros, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação de unidade. Isso é bem importante, tá? Então tá, vamos para as outras informações. Primeiro, como já foi falado, a única informação numérica que a gente tem é de área de triângulo, de A, B e C, que é 27 raiz de 3. Você tem que usar a área do triângulo para descobrir o raio, tá? Então tá. Agora, uma informação que ela também é importante é isso aqui, ó. Os pontos A, B e C, ou seja, os vértices da estrela, dividem a circunferência em arcos de mesmo comprimento. Então vamos só dar uma olhada nessa figura aqui, galera. Pensa comigo. Esse comprimento aqui desse arco, né, que é um arco é isso aqui, tá? Isso é um arco. Esse comprimento desse arco é igual a esse, que é igual a esse. Agora vamos pensar na estrela. Se esse é igual a esse, a gente pode dizer então o quê? Que de C até A tem a mesma distância de C até B. Só que esse arco aqui, entre C e B, é igual também ao arco de B e A. Então, significa que
A distância entre C e B é igual à distância entre A e B. Então, basicamente, o que ele quer dizer com essa proposição aqui, ó? Se os pontos A, B e C dividem a figura em arcos de mesmo comprimento. Significa que esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? Vamos só dar aqui, tá especificando isso. Eu não sei se vocês já viram essa forma de representar, mas os que têm um tracinho significa que eles têm o mesmo comprimento, e os que têm 2 tracinhos significam que também têm o mesmo comprimento, tá? Então, isso aqui a gente está falando que esses arcos têm o mesmo comprimento e que o triângulo tem lados de mesmo comprimento. E aí a gente chega que é um triângulo equilátero. Então, nós temos lados iguais e ângulos internos iguais. Então, o triângulo equilátero aqui eu representei com lados de tamanho L, né? Eu só tirei da figura e coloquei aí, tá? É como se aqui fosse A, B e C. É o triângulo equilátero que representa as distâncias, ok? Então, se a gente tem um triângulo equilátero, nós temos lados de mesmo comprimento e nós temos ângulos internos iguais. Quanto que vale esse ângulo interno? Lembrem que o somatório de ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Então, se a gente dividir isso em 3, dá 60 graus. Show! Vamos para o próximo. Então, como eu falei, a nossa informação numérica, ela diz respeito à área. Então, a gente tem que usar a área do triângulo, tá? Como que a gente calcula a área de um triângulo? De qualquer triângulo, a gente calcula como LB, que é lado vezes... Na verdade, é base vezes altura, né? Altura sendo L, base sendo B, dividido por 2. Então, qualquer triângulo tem a sua área calculada por base vezes altura dividido por 2. Só que quando a gente trata de um triângulo equilátero, especialmente, a gente pode usar essa fórmula aqui, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. O que eu falo? O triângulo equilátero, as figuras equiláteras em si, é sempre bom vocês saberem as fórmulas, tá? Isso vai te auxiliar. Às vezes, isso não é a diferença entre você acertar ou não a questão, mas é a diferença entre você acertar a questão fazendo ela em 7 minutos ou fazendo ela em 4 minutos, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai resolver esse exercício levando em consideração base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque me usei como exemplo, eu passei na UFSC pelo vestibular e eu fazia Pitágoras e a trigonometria para basicamente tudo. Então, eu não sabia tanto área de triângulo equilátero, esse tipo de informação, porque eu esquecia muito na hora do vestibular. Então, essa fórmula é uma fórmula mais geral. Eu acho que todo mundo sempre vai lembrar dessa fórmula, então a gente vai resolver por ela. Mas, como eu falei, leiam a apostila que lá tem falando sobre a área do triângulo equilátero, a área de outras figuras, e vai facilitar bastante a vida de vocês, tá? Mas agora a gente vai resolver por base vezes altura dividido por 2. Então, tá. Aqui a gente tem o mesmo triângulo, tá? Só que aqui tem cores diferentes. O que eu pensei aqui? Desse ponto, do vértice até a base, a gente tem a altura do triângulo. Beleza? Pensem comigo. Vamos voltar nessa figura. Aqui é a base, tá, gente? Aqui é a base. A distância desse ponto até a distância entre B e C é a altura do triângulo. Aqui fica meio óbvio, porque do centro até o vértice, em A, nós temos o quê? Um raio, né? Só que a gente vai ter uma altura entre o centro e a distância entre B e C. E isso é o que está representado nessa figura, ó. Nós temos o centro e aqui até A temos o raio. Só que a gente tem do centro até a distância entre B e C, a gente vai ter um A. E aí a gente chega nessa pergunta. Quanto vale esse A? Tá? Só para exemplificar, eu não sei se já passou a aula de vocês de propriedades de triângulos. Vocês sabem triângulo equilátero, triângulo isósceles, escaleno, essas coisas vocês já sabem? Espero que alguém responda ali no chat, mas eu vou continuando. Porque, por exemplo, você pode... Sim, tiveram aula com o João. Tá.
vocês podem dividir esse triângulo em o quê? Em 3 triângulos isósceles, né? O que acontece? Ó, do centro até o A você tem um raio, mas do centro até o B você também tem o raio, e do centro até o C você também tem o raio. Então, aqui, esse triângulo é igual a esse, que é igual a esse. E vamos tratar desse triângulo em verde aqui. Esse lado aqui, que é o raio, é igual a esse lado aqui, que é o raio. Entendeu? Só que é diferente desse lado aqui. Então, nós temos um triângulo com 2 lados iguais, nós temos um triângulo isósceles, né? Beleza. Notem que o que eu falei? A gente tem 3 triângulos iguais dentro desse triângulo equilátero. Então, aqui, ó, obviamente, você tem um ângulo no centro, né? Você tem um ângulo de 360 graus. Se você divide ele em 3, significa o quê? Que aqui você tem 120, aqui você tem 120 e aqui você tem 120 graus, tá? Então, você tem um triângulo isósceles com 120 graus aqui, o que vai sobrar 60 graus, né? Então, vai ficar 30 aqui e 30 aqui. Então, tá. A gente não tem informações tão fáceis sobre o triângulo isósceles, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ele em 2 triângulos retângulos. Então, aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Eu só projetei esse triângulo retângulo aqui. Note, você tem, então, o ângulo de 90. Era 120 aqui, né? Eu dividi, então, em 2, então ficou 60. E aqui ficou 30. E aí você tem o raio aqui, que é o mesmo raio, tá? Raio. E aqui a gente tinha a distância entre B e C, que era L. Então, aqui nós temos L sobre 2. E aqui tem o A, que seria o apótema, né? A altura do triângulo. Então, você não tem o valor de A, você não tem o valor de L, e você quer o valor de R, certo? O que acontece? Quando esse tipo de coisa acontece, na verdade, a gente tem as informações dos ângulos. Então, a gente tem que jogar com as informações dos ângulos, que seja 60 e 30. Só que a gente precisa relacionar o que a gente não tem e não quer com o que a gente não tem, mas quer. Então, a gente precisa relacionar A com R e L com R. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente vai usar da trigonometria. Vamos usar de seno, por exemplo. Nós temos esse ângulo de 60 graus, e se a gente faz o seno de alguma coisa, a gente quer o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu posso fazer o seno de 60, que seria o cateto oposto L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R, tá? E assim a gente consegue uma fórmula para relacionar L e R, tá? E aí a gente chega aqui também que a gente pode usar a mesma situação, só que agora com 30 graus, para relacionar A e R. Ó, a gente tem que o seno de 30 vai ser o quê? Cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é R. A gente chega aqui nessa fórmula. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. E nós chegamos que o então, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, né? E então, nós temos que raiz de 3 sobre 2 é igual a L sobre 2 dividido por R. Então, o meu L é raiz de 3R. O seno de 60, o seno de 30, vai seguir a mesma lógica, cateto oposto sobre hipotenusa, só que agora vai ser meio, né? O valor de seno de 30 é meio, e ele vai ser igual a A sobre R, certo? E aí a gente chega, então, que o nosso A é R sobre 2. E aí a gente volta na informação que a gente precisa. Porque, ó, a gente tinha, o que a gente queria? L, base vezes altura, dividido por 2, certo? A altura a gente sabe que vai ser o raio mais o A. O A a gente acabou de relacionar com o raio, de acordo com o seno, beleza? Só que o que falta? O L. O L a gente também acabou de relacionar. Então, a gente vai colocar aqueles 2 valores dentro dessa área. Por quê? Porque a gente tem um valor numérico de área. E aí, a gente já tira o R, fazendo uma simples manipulação, né? Então, aqui a gente tem a altura, é o A mais o R, sendo o A R sobre 2. Então, a gente chega que essa altura é
3R sobre 2. Galera, como eu citei, você saber as fórmulas de triângulo equilátero facilita muito. Por exemplo, a gente teve que dividir em triângulos isósceles, a gente teve que dividir depois em triângulo retângulo para poder achar essa fórmula de altura, né? Porém, se você usasse as fórmulas já prontas do triângulo equilátero, você já teria essa fórmula de altura. Então, prestem atenção quantos minutos a gente demorou para fazer isso e como você ia encurtar o seu tempo simplesmente substituindo, entendeu? Uma fórmula que você já sabe. Então, é isso que eu digo, não vai fazer diferença entre você acertar ou não a questão, mas às vezes faz diferença entre você acertar em 7 minutos ou em 4 minutos, tá? Continuando. Então, a gente tem que a nossa base vai ser L, né? Que é a distância entre B e C. Então, meu L é raiz de 3R. E a minha área vai ser o quê? Base vezes altura. Então, R raiz de 3 vezes a altura que a gente viu, que é 3R sobre 2. Isso aqui, lembrando que o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente multiplicou por meio aqui, né? E esse valor é igual a 27 raiz de 3, tá? Aqui vai cortar as raízes, né? Então, a gente chega que o nosso raio é igual a 6 centímetros. Deixa eu ver. Da Mayra deu 9 e do Daniel deu 3. O que aconteceu? Onde que vocês erraram? Galera, só para comentar, esse exercício também tem resolvido na apostila. Então, a gente vai estar gravada essa aula, mas qualquer dúvida, vocês podem também olhar lá na apostila, tá? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou só apresentando agora as figuras espaciais. A gente vai ver agora sobre geometria espacial. E aí a gente vem com... Eu dividi aquele 27 por 3. Vê? 27 por 3. Mas... Fiz a mesma coisa. Porque você vai cortar aquele, você tem que multiplicar por 4. Porque você tem que tirar a raiz, né, também. Pode ser. Meu pensamento foi dividir a área que o exercício informa em 3. Daí fiz a fórmula para descobrir o valor de um lado. O Daniel me lembrou uma informação, galera. Lembrem-se de uma coisa. Usem o que o exercício dá para vocês. Porque a gente chega no vestibular com muita bagagem. Por exemplo, às vezes você tem fórmula específica para uma coisa, fórmula específica para outra coisa. Então você sabe muita coisa. Só que o vestibular, muitas vezes, ele quer que você use aquilo que ele está te dando, entendeu? Então, aí, às vezes acontece isso aí, ó. Ele dividiu a área em 3, mas aí não conseguiu chegar no resultado. Então, sempre usem o que o vestibular dá para vocês, o que a questão dá para vocês. Se ele informou área, usem a área. Vamos lá. Show. Então, agora a gente vai ver as figuras espaciais. Só voltando no conteúdo que a gente vai ver em figuras espaciais aqui. A gente vai... Opa, cadê? Até. A gente vai ver o que são figuras espaciais, poliedros, cilindros, cones, tronco de cone, esfera. E a gente vai... tá. Perdão. A gente vai ver tronco de cone, esfera e a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. O que é uma figura espacial? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para as figuras em 2D, as figuras planas, e vamos olhar o que a gente vê nessa figura espacial. Eu vejo um cone, aquele ali parece uma caixa de sapato, aquela de baixo rosinha claro, parece uma bola de futebol, e o em verde parece um cubo, só me lembra um cubo mágico. Só que aqui, notem, isso me lembra coisa do meu dia a dia, por exemplo. Esse cone, ele me lembra aqueles chapeuzinhos de aniversário. Só um minuto.
Mas a Mayra está perguntando do exercício anterior, mas começar dividindo a área como a gente fez, chegaríamos no resultado? Você diz a área do triângulo? Se for a área do triângulo e você dividir em três triângulos isósceles, chegaria sim, tá? Provavelmente você errou alguma coisa na manipulação. Isso é muito comum. Eu sempre erro. Beleza. Qualquer coisa você pode continuar escrevendo ali no chat, tá, Mayra? Ou qualquer outra pessoa que tiver dúvida ainda. 27 raiz de 3. Ah, tá. Eu acho que você tá querendo dividir a informação que ele deu, né? É que assim, ó. Tá. Você quer dividir o 27 raiz de 3. Se você for dividir, por exemplo, se a gente dividiu aqui em três triângulos, né? Porque para você dividir o 27 raiz de 3 em 3, você chegaria nos três triângulos, beleza. Só que aí você teria que fazer a mesma ideia, porque você continua não tendo o raio, você continua não tendo o L e você não continua não tendo o A, entendeu? Só que você dividindo 27 raiz de 3, você já chegaria, você teria que provavelmente fazer Pitágoras. Pitágoras ficaria mais fácil, né? Não, dá para resolver do mesmo modo. Você resolveria do mesmo modo. Você teria que fazer a área, só que aí ficaria A vezes L sobre 2 dividido por 2, e aí você iria igualar com 27 raiz de 3 sobre 3. Só que para você saber o A e para você saber o L sobre 2, você teria que fazer usar seno do mesmo jeito que a gente fez. Beleza? Tá. Eu posso tentar fazer desse jeito e depois eu entrego para vocês, tá bom? Entrego pelo Moodle. Passo para o Alan postar. Mostrando spoiler. Tá, então, continuando. Aquele cone, ele só me lembra aquele chapéuzinho de aniversário. Né? Como eu falei, aquele paralelepípedo ali, ele me lembra uma caixa de sapato. O cubo me lembra um cubo mágico e aquela esfera em rosa me lembra uma bola de futebol. Pensem, as outras figuras que a gente viu nos 2D, ela lembrava o quê? Um círculo, esse tipo de coisa. A gente não tinha essa imagem palpável, por exemplo, um cubo mágico, uma bola de futebol, que é uma coisa que a gente conhece, que a gente pega, que a gente brinca, entendeu? Então, a diferença básica aqui que a gente consegue ver numa figura espacial é o quê? Ela já não está mais naquele plano do papel, ela está naquele plano 3D. Ela tem um comprimento, ela tem uma largura, mas ela tem uma altura, você pega ela. Isso a gente consegue ver facilmente nesse cubo, né? Ela tem o quê, ó? Ele tem um comprimento, ele tem uma largura, mas ele também tem uma altura. E nisso a gente chega em outra coisa. Então, a gente tem uma superfície, né? Olha essa face aqui, tem a superfície, essa face tem superfície, essa face tem superfície. Então, tudo isso aqui é área. Só que, além disso, a gente tem uma capacidade, né? A gente pode colocar, por exemplo, alguma coisa dentro desse cubo aqui. Por exemplo, se eu quisesse colocar um doce aqui dentro, dava para colocar. Ó, o exemplo básico, a caixa de sapato. O que vem dentro? Um sapato. Então, ele tem uma capacidade, eu posso colocar alguma coisa dentro. Tá? Uma capacidade que eu já não tinha nas figuras planas, né? Eu não poderia colocar um sapato dentro de um círculo, não tem sentido isso, tá? Então, o que é uma figura espacial? Se alguém me perguntasse isso, eu ia dizer, cara, é uma figura no 3D. Eu tenho um comprimento, a altura e eu tenho uma largura também. Basicamente seria isso que eu ia falar. E vamos ver se é só isso mesmo. Tá aqui, ó. As figuras espaciais são aquelas ambientadas no 3D, com coordenadas x, y, z, possuindo desta fórmula altura, comprimento e largura. Foi o que a gente comentou, né? E as figuras espaciais possuem, portanto, área e volume. Então, a gente chega agora à pergunta: o que é área e o que é volume? Tá? Para exemplificar isso, eu trouxe essa imagem, que é uma caixinha. Não sei se alguém faz dobradura, por exemplo. Mas essa caixinha aqui, ó, tá
no 8, né, no passo 8, ela é muito vista quando tem festinha de aniversário, e aí, em geral, sempre tem aquelas lembrancinhas, né, que são dadas aos participantes no final da festa, e aí as pessoas fazem, por exemplo, uma caixinha dessa e coloca doce, tá? Eu usei isso aqui na minha matéria de engenharia naval, só um comentário também, para vocês verem que não é só para isso, obviamente. Então, a gente vê, na caixinha eu coloco doce. Mas por que, que eu não coloco numa folha de papel? Entendeu? E entrego para a pessoa. Por quê? Porque a folha de papel só tem comprimento e largura. Ela não está no plano 3D. Ela está no plano 2D. Já a caixinha, ela está no plano 3D. Por quê? Porque note, ela tem comprimento, largura e ela tem uma altura. Aí aqui tem um passo a passo, né? Para você ver. Só que uma coisa a gente consegue olhar aqui. Notem que o que é a área dessa figura aqui? Comprimento vezes altura, né? Mas o que é a área dessa caixinha? Já não é isso? Opa, meu Deus, passou. Fingi que não viu. Já o que é a área dessa figura? Já não é comprimento e altura, né? Porque você tem uma base aqui embaixo. Se a nossa área é área de superfície, então eu tenho uma superfície aqui embaixo, eu tenho que contar, certo? Só que eu também tenho uma superfície aqui dos lados, né? Então eu tenho que contar a superfície de baixo e a superfície dos lados. Então eu posso dizer que a área dessa minha caixinha vai ser a minha área da base, mais essa área lateral aqui, que é esse paralelogramo, mais esse, mais esse. Show de bola? E o volume? O volume, o que vai ser? A gente pode pensar sempre, voltando naquela ideia de que é uma festa de aniversário, e aí vai ter uma lembrancinha que vão entregar a gente com isso aí com doce. Então, quantos doces cabem aqui dentro? Qual que é a capacidade de quantos doces cabem? Isso é a ideia do volume, né? Vamos lá, então. A área, então, para figuras espaciais, seria o quê? O somatório das áreas das figuras planas, que foi o que a gente fez aqui. A gente vai somar a área da base. Notem que a área da base, ele é um paralelogramo, né? Então, vai ser base vezes altura. Mais as áreas laterais, tá? Então, a gente tem aqui, ó, somatório das áreas das figuras planas que compõem as suas faces. Então, para a caixinha, a gente tem a área da base, mais a minha área lateral. Show? E o volume? Aqui a gente tem eu peguei até um exemplo, ó, que é aquela caixinha com doce. Então, o volume, capacidade de armazenamento dessa minha figura espacial, tá bom? Então, vamos continuar. O que são poliedros, né? Como eu já citei, eu tenho quase certeza que eu já citei, a geometria espacial, ela é gráfica. Então, usem e abusem de figuras. Por isso que eu trouxe figuras para vocês olharem, entenderem e depois verem. Poxa, esse conceito é isso mesmo que eu pensei. Poxa, não é bem isso que eu pensei. Tá bom? Então, usem e abusem das figuras. Isso eu digo aqui na aula e eu digo também nos exercícios, tá? Então, vamos lá. O que são poliedros? Vamos ver se eu conheço alguma coisa aqui. Eu conheço cubo, né? Paralelepípedo retângulo eu também conheço, porque isso me lembra um mini freezer, né? Tetraedro, isso aqui parece uma pirâmide, né? Tem a pirâmide quadrangular, que é uma pirâmide. Tronco de pirâmide quadrangular, né? Esses outros eu não conheço. Mas vamos dar uma olhada no que parece mesmo. Vamos ver. Quando eu olho o cubo, na verdade, isso eu já sei, né? Que o cubo, todas as faces dele são quadrados. E são todos quadrados iguais, né? Eu tô olhando agora essa pirâmide quadrangular aqui embaixo. Embaixo eu tenho um quadrado, né? Que obviamente é diferente do triângulo dos lados. Mas vamos notar que os lados são todos triângulos. E que parecem ser todos triângulos iguais, né? Vindo para esse tronco de pirâmide quadrangular aqui, o que parece também?
a gente tem a mesma situação da pirâmide quadrangular, a gente tem uma base diferente das laterais, mas as laterais parecem ser todas iguais. E isso acontece com o icosaedro, e se a gente perceber, parece que acontece com todos aqui, né? Então, o que eu chutaria aqui, bem chutando mesmo, que os poliedros, eles são figuras fechadas, 3D, né? E que parece que são feitos de polígonos. Olha, notem, a gente tem triângulo, pentágono, triângulo aqui, que é um trapézio, aqui é um quadrado. Eu chutaria que é feito de polígonos, e esses polígonos são regulares, porque para mim parece muito que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Vamos ver, então, se é isso mesmo. Então, os poliedros são figuras espaciais formadas por faces de polígonos regulares. Realmente. Então, é o que parece. Isso aqui é realmente um triângulo equilátero, né? A gente tem um quadrado aqui. Essa face aqui vai ser igual a essa. Então, é formado por polígonos regulares. Gente, lembrando que regulares são o quê? Os lados são iguais, tá bom? Aí ele está falando que se dividem em côncavos e convexos, tá? E aí a gente chega a uma pergunta: o que são polígonos côncavos e convexos, né? O que são polígonos côncavos e qual é a diferença para os convexos? Isso já não é um conceito tão intuitivo assim, então eu já trouxe a explicação com a figura dessa vez. Dizemos que um poliedro é convexo quando, ao traçarmos uma semirreta para quaisquer dois pontos desse sólido, esta semirreta está inteiramente contida no poliedro. Então vamos dar uma olhada nessa figura, tá? Realmente a gente consegue ver que em qualquer direção, né, ela vai estar contida dentro do sólido, né? Agora vamos só dar uma olhada nos poliedros não convexos. Percebam que eles têm descontinuidades, né? Ele não tem a mesma homogeneidade dos convexos. Ó, aqui até sai, aqui sai. Então, quando a semirreta não está inteiramente contida no poliedro, a gente tem um poliedro côncavo ou não convexo. É isso, tá? Agora, a gente vem para os elementos de poliedro. Galera, só para lembrar qualquer dúvida, podem comentar no chat, tá? Elementos de poliedros. Gente, o que. Vamos pensar, na verdade, por que é importante a gente saber os elementos do poliedro? A gente saber para que serve, às vezes é muito mais útil. Às vezes a gente consegue chegar à conclusão, então, o que é, né? Vamos pensar. Os elementos do poliedro, basicamente, ele vai determinar, né, uma geometria, uma lógica para o poliedro. Então, vamos lá. Se é uma lógica, então, com esses elementos, eu consigo o quê? Consigo desenhar um poliedro, né? Então, aqui a gente tem face, aresta e vértice. Pensem que o poliedro, ele é uma figura fechada, tá? Ele é um sólido. Então, ele precisa ter começo e ele precisa ter fim. E para ele ter um fim, para ele ter um começo, vamos pensar, por exemplo, numa construção de uma casa. Imaginando que a casa seja maciça, tá? A casa, ela tem uma parede, ela tem outra parede. Vamos imaginar que é uma casa pequena, então ela tem 4 paredes, tá? E um teto. Então, ela tem um começo e ela tem um fim. Se eu tivesse 2 paredes e eu fosse construindo essas paredes infinitamente, nunca seria uma casa. Porque ela não tem começo, não tem fim. Isso não é um sólido. Então, eu preciso ter elementos que o quê? Que restringam esse sólido. E é isso que a face faz. A face, ela é como uma parede, ela restringe o sólido. O meu sólido vai crescer até aqui, mas aqui ela vai parar. Aqui ele vai parar. Por quê? Porque tem uma face que tá parando essa. Tem uma face crescendo aqui, mas aí eu vou colocar outra face aqui. Então ele parou de crescer. Aí tem uma face aqui, eu vou colocar outra aqui. Ele parou de continuar, entendeu? Então a face, ela é o quê? Ela restringe o meu sólido. Ela dá a geometria do sólido. Beleza. Vamos para a aresta. O que é uma aresta? Vamos imaginar que a face é uma parede, né?
Só que chega num ponto que se uma face vai barrando a outra, elas precisam se encontrar, né? E o que é aresta? A aresta é esse encontro das faces, tá bom? Afinal, se as faces não se encontrarem, a gente não restringe o sólido, então a gente não forma um sólido, né? Então a aresta é isso, encontro de faces. Então a gente vai para o vértice. Pensem comigo, se a gente está restringindo, né? A gente tem as arestas que elas precisam, a gente precisa de encontro de faces para formar arestas para poder restringir. Só que a gente precisa de mais o quê? A gente precisa de encontro de arestas para fechar o sólido. Então o vértice é o quê? É um ponto onde as arestas se encontram, tá bom? Então a gente tem até, por exemplo, aqui, ó, a gente tem face se encontrando, aqui a face de cima com essa face de baixo, por exemplo, formando essa aresta. E aqui, ó, a gente tem essa face desse lado, essa face desse outro e essa face de cima, que se formam duas arestas, e as arestas se encontram nesse ponto aqui, que é o vértice. Tá bom. Vamos lá. Estudaremos alguns tipos de poliedros agora, tá? São eles. A gente vai ver sólidos de Platão, vamos ver prisma, vamos ver pirâmides, vamos ver troncos de pirâmides, e a gente também vai descobrir as fórmulas para calcular área e para calcular volume de poliedros, tá bom? Então vamos lá. O que são sólidos de Platão? Vamos dar uma olhada. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Parece uma bola meio deformada. Eu tenho quase certeza que eu já vi essa figura aqui, que parece ser o icosaedro, em alguma mesa, assim, sendo aquelas estruturas bonitas. Isso aqui não me lembra nada. E isso aqui também me parece uma pirâmide. Isso aqui é um cubo, né? Isso aqui a gente conhece. Tá bom, vamos pensar então o que isso aqui parece ter em comum. Porque eu tenho triângulo, um quadrado, um pentágono e um triângulo. Não parece ser a mesma figura, né? Vamos pensar no cubo, né? Vamos olhar aquele cubo ali. O cubo é fácil, né? Porque a gente já conhece. Ele é formado todo por quadrados. E os quadrados são todos iguais, né? É isso que eu sei. Então, eles têm o mesmo valor de... As arestas têm o mesmo valor, né? Vamos olhar esse bonitinho aqui, que parece que se chama octaedro. Se a gente perceber, ele tem uma coisa em comum com o cubo, né? Ele também é formado todo de triângulos aqui, é o que parece. Esse triângulo parece igual a esse, mas eu não posso afirmar. Vamos para esse aqui. Esse icosaedro. Ele tem alguma coisa em comum com o cubo e em comum com o octaedro, porque ele parece também ser formado todo pelo mesmo polígono, né? Parece que ele é feito só de triângulos. E parece que os triângulos são todos iguais, ó. Parece que esse triângulo é regular, esse também. Tudo que a gente consegue 1, 2, 3, 4, 5, com 5 triângulos formar o pentágono, né? Então, se alguém perguntasse para mim, o que é um sólido de Platão? E, sinceramente, eu não soubesse, chutasse assim, eu chutaria, cara, é um sólido que ele é formado por polígonos e esses polígonos são regulares. Vamos ver se é isso aí mesmo. É um bocado de coisa. Então, tá. Então, sólido de Platão são poliedros que apresentam as seguintes características, né? Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Certo? Todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Assim, todos os ângulos dos poliedros são iguais. Isso tem muito sentido, né? Porque as faces têm o mesmo número de arestas e os vértices têm o mesmo número de arestas. E aqui a gente tem que a relação de Euler é válida. Qual que é essa relação de Euler? É que os vértices menos as arestas mais as faces são iguais a 2. E aí tá falando, né, que V é vértice, A é aresta, F é face, né? Então, galera, isso que é um sólido de Platão, tá? Ele tem faces com o mesmo número de arestas, vértice com o mesmo número de arestas, então todos os ângulos desses poliedros são iguais. Mas agora a gente vai ter que ficar atento, então fique atento. Por quê? Porque todo sólido de Platão é um poliedro convexo. Tem sentido. Olha as características que a gente deu aqui para o sólido de Platão.
Visualmente, a gente falou o quê? Que ele era formado de polígonos e os polígonos eram regulares, né? Vamos voltar para o que são poliedros. Faces de polígonos regulares, entendeu? A gente deu basicamente a definição de poliedro. Então, todo sólido de Platão é um poliedro convexo. Isso aí a gente consegue atestar, né? Visualmente. Mas nem todo poliedro convexo é um sólido de Platão. Isso por quê? Porque ele não segue essas características, que todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os vértices têm o mesmo número de arestas e todos os ângulos do poliedro são iguais. Bom? Então isso aqui é bem importante. E aí, outra coisa, ó, existem apenas 5 desses sólidos. São eles: tetraedro, octaedro, icosaedro, o cubo e o dodecaedro, que são essas figuras que estão aqui, né? Tem uns nomes complicados e... Ainda bem que eu não tenho que decorar. Vocês têm, né? Beleza? Qualquer dúvida, tá? Podem comentar ali no chat. A gente chega em prismas. O que são prismas? Vamos olhar, porque os prismas já me parecem bem mais familiares, né? Por quê? Esse prisma hexagonal, eu tenho quase certeza que existe um perfume. Ah, tá. Marcele está com a mão levantada. Eu não consigo ver. Pode abrir o microfone, Marcele. Fique à vontade. Ou escrever no chat também. Tá. Enquanto a Marcele vê ali, vamos continuar. Então, eu tenho quase certeza que tem um perfume que tem uma caixinha de prisma hexagonal, inclusive eu acho que eu comprei. Esse prisma quadrangular, ele me lembra uma caixa de sapato. Demais. Esse prisma triangular, acho que o Toblerone é uma marca de chocolate, eu acho que a caixinha dele é dessa forma. Mas tá bom. Vamos ver... Vamos ver o que sei lá, o que isso tem em comum. De cara mesmo, o que eu percebo é que o prisma triangular tem triângulo em cima e embaixo. Quadrangular tem quadrado em cima e embaixo, pentágono em cima e embaixo. Então, para mim, parece bem óbvio, né? Nas laterais, se a gente for perceber, parece que é tudo retângulo, né? Olha só. Esse hexagonal é um retângulo magrinho, esse aqui é um retângulo mais gordinho, mas são todos retângulos, né? Então, o que eu chutaria? Se alguém me perguntasse o que é um prisma. Eu vou dizer, obviamente, que é um poliedro, né? Que ele é um sólido e que ele é formado por um polígono, na verdade, por uma base superior e inferior que são iguais, né? E, inclusive, é um polígono, né? Porque a gente tem o quê? Um triângulo e um triângulo ali na base triangular, né? A base superior é um triângulo e a base inferior é um triângulo. Então, eu falaria que as bases são iguais, são um polígono plano, e que as minhas laterais são todas de retângulo, né? É o que parece. Vamos ver se é isso mesmo, ou se é só isso mesmo, né? Então, o prisma é um sólido espacial com faces poligonais planas. Isso é exatamente o que a gente percebeu, ó. Quadrado, quadrado, quadrado é o quê? No 2D, né? Então, é um polígono plano. Caracterizada por suas bases poligonais idênticas. Foi o que também a gente notou. Olha aqui, ó, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, pentágono, pentágono. Então, tá. Ó, uma coisa importante, bases poligonais idênticas e paralelas. Isso aqui também a gente consegue observar, né? Suas faces laterais são em forma de paralelogramo. Foi o que a gente observou, né? Um retângulo, um paralelogramo aqui. Magrinho, mais gordinho, mas são todos paralelogramos. Galera, notem que eu grifei algumas coisas nos slides, tá? Porque essas informações, elas são cruciais. Então, quando você pensar num prisma, porque o prisma, ele é um sólido geométrico conhecido. Então, vocês têm que saber a forma de um prisma. Porque, em geral, quando eles falam, um prisma, você já desenha direto aquele que parece uma caixa de sapato, né?
Mas, além disso, você precisa saber as características. E quais são as características do prisma? Uma base poligonal idêntica e paralela e faces laterais em forma de paralelogramo. Principalmente as faces laterais em forma de paralelogramo, vocês precisam saber disso, tá bom? Continuando. Elementos do prisma. Beber uma... Não sei, beber uma aguinha. Certo. Os elementos do prisma, eles seguem a mesma lógica dos elementos dos poliedros. Por quê? Porque normalmente a gente vai usar os elementos do prisma para caracterizar esse prisma, né? Para caracterizar o prisma. Beleza. Então eu preciso de elementos que façam o quê? Que limitem esse prisma. A gente precisa das arestas, a gente precisa... Só que agora a gente tem, por exemplo, o prisma. Vamos voltar nessa imagem aqui. O que ele parece para mim? Parece que eu peguei um triângulo e eu puxei ele. Nesse caso aqui, no triângulo triangular, né? No prisma quadrangular, parece que eu tinha um quadrado e eu puxei ele a uma certa altura, né? Então, qual que é... Como que eu posso falar? Qual que é a natureza... Aqui nessa imagem, a gente parece que tem um pentágono e a gente puxou ele. Então, qual que é a natureza desse prisma? É a base dele, né? Então, tá bom. Então, para caracterizar um prisma, o que eu preciso? Eu preciso de uma base superior e de uma base inferior. Então, elementos do prisma, base superior e base inferior. Só que o que existe? Além da base superior e a base inferior, a gente, por exemplo, puxou essa base, né? E alongou ela. Então, a gente alongou uma certa altura. Tem sentido, já que ele é um elemento em 3D, eu tenho um comprimento, eu tenho uma largura e eu tenho uma altura, né? Então, além disso, a gente tem que falar também das faces laterais, que no caso do prisma, a gente sabe que as faces laterais são sempre paralelogramos, e a gente sabe que as bases são sempre polígonos planos, né? Como a gente fala de base superior, base inferior, a gente também tem as arestas de base, a gente tem as arestas laterais também, sendo que as arestas de base são diferentes das arestas laterais, por quê? Porque a base é um polígono plano, que são polígonos planos iguais. Então, as arestas de base em cima e embaixo são iguais, né? Mas as arestas laterais, elas são diferentes, por quê? Porque aqui a gente já tem o quê? Paralelogramos. Então, elementos do prisma, base superior e inferior, aresta lateral, aresta de base, face lateral e uma altura. Assim a gente consegue caracterizar um prisma. Beleza? Vamos para uma classificação dos prismas. Vamos dar uma olhada nessa imagem antes de dar uma lida, né? Vamos lá. Nessa primeira imagem, a gente tem ali um ângulo de 90 graus bem bonitinho. O que parece para mim? Parece uma caixa de sapato. Tá? Eu compraria essa caixa de sapato porque ela tá inteira. A outra tá meio torta, eu não compraria. Então, vamos olhar a nossa caixa de sapato que tá retinha. O que parece é que a minha aresta lateral, né? A aresta do paralelogramo, ela tá 90 graus com a aresta de base. Na verdade, não parece, né? Tá 90 graus, tá escrito ali. Só que na outra, que ele tá meio tortinho, a minha aresta do meu paralelogramo, ela não tá 90 graus com a minha aresta de base, ela tá 104,04 graus. Então, vamos dar uma olhada. Quando as arestas laterais formam um ângulo reto com a base, chamamos de prisma reto. Então, deve ser o caso ali do 90 graus, né? Então, a gente tem que sempre que lembrar que a aresta do paralelogramo, a aresta lateral, tem que ser 90 graus com a aresta de base. Agora, já quando este ângulo é diferente de 90 graus, temos o chamado prisma oblíquo. Tem sentido aqui, né? Por exemplo, 104,04 graus, a gente tem um prisma oblíquo, né? Que ele tá meio tortinho, né? Beleza. Então, os prismas, além de serem classificados entre reto e oblíquo, como a gente acabou de ver, são classificados quanto à sua base.
Assim, prismas de base triangular são chamados triangulares. Prismas de base hexagonal são chamados hexagonais, e assim, etc. Dá uma olhada nisso. Basicamente aqui, na nossa primeira figura, a gente tem isso, né? Quadrangular, a gente tem o mesmo quadrado em cima e embaixo. Triangular, triângulo em cima e triângulo embaixo. Realmente tem sentido, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa de prisma. Não. Acabou o prisma. Agora a gente vai para pirâmides. Então nós iniciamos perguntando: o que são pirâmides? Sinceramente, quando eu penso em pirâmide, automaticamente eu tô no Egito, assim. Para mim, toda pirâmide é aquela pirâmide do Egito. Mas aparentemente não é, né? Porque ele tem várias pirâmides diferentes, ó. Triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Então, obviamente, as pirâmides não são iguais, né? Vamos olhar. A primeira coisa que eu percebo na pirâmide, ao contrário, por exemplo, do prisma, é que a gente não tem uma base superior, né? Ela só tem base inferior. O que a gente tem para limitar a parte de cima do prisma? A gente tem um vértice, né? E esse vértice, ao que parece, e estou notando, todas as arestas laterais se encontram nesse vértice e parece que é o ponto mais alto da nossa pirâmide. Outra coisa que eu estou notando aqui, ó, triangular tem um triângulo embaixo, quadrangular tem um quadrado embaixo, pentagonal tem um pentágono embaixo. Ver mais alguma coisa? Tá. Vamos dar uma olhada na parte lateral, né? Percebe que aqui tu tem um triângulo e aqui a gente tem um quadrado, né? Mas as laterais são triângulos. Aqui você tem um quadrado e um pentágono, mas as laterais são triângulos. Então, se alguém me perguntar o que é uma pirâmide, primeiro eu vou falar que a minha base é um polígono também. É um polígono plano, né? Eles têm triângulo, tem quadrado. Vamos já pegar uma bagagem dos outros sólidos para a gente pensar. Eu diria que ele não tem base superior, o ponto superior dele é um vértice, e nesse vértice todas as arestas laterais se encontram, que é o que parece. E esse vértice parece ser o ponto, parece não, né? É o ponto mais alto da pirâmide ali, tudo que a gente está vendo. Tá. Não podemos esquecer também que as faces laterais, elas são todas triângulos, né? Não importa a nossa base. Então vamos ver se é só isso mesmo. Então, a pirâmide, ela é um poliedro. A gente está estudando só poliedros nessa parte, né? Com a base poligonal, tem sentido, olha aqui, ó, a gente comentou, né? Polígono plano, ó, triângulo, quadrado, pentágono. Em seu ponto extremo, apresenta um vértice onde as arestas de todas as faces laterais se encontram. Foi o que a gente comentou, né? Olha aqui. Isso mesmo. Tá. Aqui também, ó, a pirâmide é um poliedro com base poligonal e faces laterais triangulares, né? A gente também comentou isso, que não importa, ao que parece não importa, né, a nossa base. A gente sempre vai ser, as faces laterais serão triângulos. E a gente tem o vértice como ponto mais alto, né? Onde as faces laterais se encontram. Beleza? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá, gente? Elementos da pirâmide. Então, novamente, certo? Então, novamente, elementos da pirâmide. Como que eu caracterizo uma pirâmide? Na pirâmide, a gente já tem que pensar de uma forma diferente, né? A gente tem uma altura de uma pirâmide, só que a gente tem triângulos, né? Ao redor na minha face lateral. Esses triângulos também têm uma altura, né? Então a gente tem que ter duas alturas diferentes para minha pirâmide. A altura de face lateral, que ali a gente tá escrito como apótema da pirâmide, altura da face lateral. E a gente tem uma altura da pirâmide. E como que a gente faz para saber qual é a altura da pirâmide? A gente pega
a distância entre a base e o vértice, sendo que essa distância deve fazer 90 graus com a base. Beleza? Então, a gente vai ter uma aresta de base, que dependendo do polígono que está ali, vai mudar, né? E a gente tem uma aresta lateral, que seria a aresta dos triângulos, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem o vértice lá em cima também, que é um ponto importante. Agora vamos para a classificação das pirâmides. A gente tem dois tipos de classificação das pirâmides, que são quanto ao vértice e quanto à base. Vamos para o quanto ao vértice. Quando a projeção do vértice da pirâmide coincide com o centro da base, a pirâmide é denominada reta. Caso isso não ocorra, a pirâmide é classificada como oblíqua. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma pirâmide reta, né? Quando você projeta esse seu vértice, você percebe que ele dá no centro da nossa base poligonal, ou a gente traçando uma reta do vértice à base, a gente forma 90 graus com a base. Beleza? No caso, o oblíquo vai ser diferente, o vértice ele vai estar deslocado, né? Ele não vai fazer 90 graus com a base. Mas e quanto à base? A pirâmide, assim como o prisma, leva o nome do polígono que forma a sua base. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, ó. Vamos dar uma olhada nos prismas, ó. Tipo prisma triangular, base de triângulo, prisma quadrangular, base de quadrado. A gente pode perceber que a lógica é a mesma, né? Pirâmide triangular, a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. Então, a gente tem que lembrar que existem essas duas classificações do prisma, quanto ao vértice e quanto à base. Beleza? E agora a gente tem o tronco da pirâmide. De cara, assim, se a pessoa me pergunta o que é um tronco de uma pirâmide, cara, parece muito que você tem uma pirâmide e alguém cortou ela. Entendeu? Olha, vamos pensar assim, uma justificativa um pouco melhor, mas para mim é isso, né? Eles cortaram uma pirâmide ali no meio. O que parece? O que eu percebo é que a base, agora nós temos uma base superior, né? Que ó, nessa outra pirâmide a gente não tinha. Agora no tronco de pirâmide a gente tem uma base superior. Então nós temos uma base superior e uma base inferior, tá? É o mesmo polígono na base superior e na base inferior, é o mesmo polígono, porém eles não são iguais, né? A gente já percebe que eles são semelhantes, mas eles não são iguais. Vamos ver mais o que? Quando a gente olha para a face lateral de cara, a gente já percebe o que também? Que já não são mais triângulos, né? Houve um corte ali, já não é mais triângulo. A gente continua tendo um apótema, né? Que agora é a altura da face, ali no caso é um trapézio. É, isso aí, altura e tal. Então, para mim, se alguém me pergunta o que é um tronco da pirâmide, parece que você cortou uma pirâmide, aí você passa a ter uma base maior e uma base menor, uma base superior e uma base inferior, ambas de mesmo polígono, porém são semelhantes e não iguais. Beleza? E a nossa face lateral, ela já não é mais um triângulo. Vamos ver se é isso mesmo. Olha aqui, tem até uma imagem que é cortado. Então, o tronco de pirâmide é um sólido gerado ao se realizar um corte paralelo à base da pirâmide. Ele é formado por duas bases de polígonos semelhantes e paralelos. Então, é importante a gente lembrar o quê? Que esse corte ele é paralelo, tá? Paralelo à base da pirâmide. Mas que basicamente é isso, é uma pirâmide cortada, né? Lembrando que é o mesmo polígono, só que não são polígonos iguais, eles são polígonos semelhantes. Beleza, galera. A gente viu vários poliedros agora. A gente viu pirâmide, viu prisma, viu sólido de Platão. Agora a gente vai ver área. E a gente vai ver como se calcula área, como se calcula volume desses poliedros, tá bom? Ó, beleza. Galera, vocês podem, por favor, escrever o nome de vocês ali no chat para poder o Alan anotar para a chamada? Tá, vamos continuar então. Áreas de poliedros.
área, como já foi falado, é o espaço de superfície. Assim, recorremos à planificação dos poliedros. Desta forma, a área do poliedro nada mais é que a área de cada figura plana que o compõe. Beleza, galera, vamos dar uma pensada nisso aqui, né? A gente viu lá nos polígonos como que é a área de superfície, né? O conceito da área, ela não vai mudar porque a gente veio para uma geometria espacial em 3D, tá? Então, e o que a gente faz para poder facilitar? A gente recorre à planificação, que nada mais é do que você colocar no plano 2D os elementos que compõem a tua figura 3D, tá bom? Então, a gente tem que a área de um poliedro, ela é o somatório, lembrando que esse símbolo aqui é de somatório, é o somatório da área dos polígonos que o compõem, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui, por favor, espero que vocês tenham prestado atenção. Vamos só dar uma olhada. A gente tem bases iguais, né? A gente tem faces iguais e elas são paralelogramos. Então, o que eu diria? Isso aqui é um prisma triangular, certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente planifica esse prisma. Ó, a gente tem duas bases triangulares. Dois triângulos aqui. A gente tem A gente tem área lateral de paralelogramo. Aqui, ó. 3 paralelogramos. Então, a área desse prisma reto triangular, ele é o quê? 3 vezes a área do paralelogramo, ou seja, a área lateral, mais 2 vezes a área do triângulo, né? Ou seja, a área da base. Então, a gente tem duas bases, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é 3 vezes a área do paralelogramo. Show de bola. Agora, a gente passa para volume de poliedros. A gente tem que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide, ela é 1/3 da área da base vezes a altura. Essa imagem que eu trouxe, a gente consegue exemplificar por que a pirâmide, ela é 1/3 do volume do prisma, né? Galera, quando a gente chega nesse ponto de volume e tal, eu acho que o volume do prisma, ele é um tanto quanto intuitivo. Por quê? Porque o prisma, principalmente o prisma mesmo, ele é como se você tivesse uma figura no 2D que você puxa ela. Então tem muito sentido você saber que a capacidade dela é o quê? A nossa área pelo tanto que você puxou. Então, área vezes a altura, entendeu? Então, área de base vezes a altura. É um tanto quanto intuitivo. O volume da pirâmide, ele já não é tão intuitivo assim. Então, você saber que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, eu acho que já torna a estratégia um pouco mais simples de se entender. E isso é importante também porque a gente tem muito conteúdo teórico na matemática e isso facilita muito quando a gente for fazer algumas questões, tá bom? Então, lembrem-se disso. Tá, nós acabamos os poliedros aqui e a gente vai começar os cilindros. Então, o que é um cilindro? Vamos pensar um minutinho. O que é um cilindro? Esse cilindro só me lembra aquelas latas de leite, assim, tipo Nescau, Mucilon, esse tipo de coisa, né? É um prisma com sigla. Obrigada, Marcos, eu também acho isso. Sinceramente, eu relaciono tudo com prisma. Para mim, tudo parece um prisma. Eu só penso que. Eu penso com a mesma lógica. Parece que eu tenho um círculo e aí eu puxei esse círculo uma certa altura, né? Nota que parece que você tem 2 círculos e você tem uma capa entre eles, sabe? Então, se alguém me pergunta o que é um cilindro, além de ser um prisma com círculos, o que eu chutaria?
Eu diria que é uma figura que tem base circular, né? A gente tem uma base superior e uma base inferior, que são círculos. Deixa eu ver mais o quê? O que parece é que eles são círculos de mesmo raio, né? Círculos de mesmo raio. Tanto que até aquele que é meio tortinho aqui, ele parece ter o mesmo raio. Então eu chutaria isso. Eu diria que é um sólido com base circular e que ele tem o mesmo diâmetro, o mesmo raio ao longo de todo o comprimento dele. Vamos ver se é isso. Então, o cilindro é uma figura espacial, é um sólido, formado por bases circulares que mantêm o mesmo diâmetro ao longo de toda a figura. Tem sentido, é exatamente o que a gente viu. É como se a gente tivesse dois sólidos e uma capa ali entre eles, né? Tá. E aqui ele tá falando um conceito, ó. É considerado um sólido de revolução. E agora a gente vai dar uma parada. O que é um sólido de revolução? Né? Vamos olhar essa figura aqui com cuidado. Você tem um quadrado, parece um quadrado. Não, um retângulo, né? Retângulo e você girou e parece que ele formou um cilindro ali. Eixo de revolução. O mesmo aconteceu com um semicírculo. Parece que formou uma esfera. E o mesmo parece que aconteceu com aquele triângulo ali. Parece que formou um cone, né? Vamos ver. O que parece que é um sólido de revolução? Parece que você tem uma curva, né? Uma figura ali, por exemplo, um retângulo, um semicírculo, uma figura qualquer. Você rotaciona ela e parece que a gente tem um sólido de revolução. Vamos ver se é isso mesmo. Então, um sólido de revolução nada mais é do que um sólido que é possível de ser formado ao se rotacionar uma determinada figura em torno de um eixo. Aqui a gente tem uma curva qualquer, né, que rotacionou e formou isso aqui. Galera, como eu falei, a geometria, na verdade, ela é muito importante para a vida em geral, né? Você vê geometria em tudo. É um negócio que você vai olhar para o lado, você vai ter uma calculadora, ela parece um retângulo. Minha garrafa de água é um prisma. Então, ela tem tudo. Eu imagino que a maioria de vocês quer engenharia, ou pelo menos vai para a área de exatas. E o sólido de revolução, por exemplo, é uma coisa que a gente estuda em cálculo. Lá na UFSC, que a gente estuda em cálculo 2, sólido de revolução, e a gente estuda com integral, já é uma coisa mais avançada. Mas o sólido de revolução, ele é abordado no ensino médio e ele é abordado na faculdade, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que é, vocês podem... Se é difícil? Não é muito fácil. Então, é uma coisa que é abordado aqui no ensino, abordado no ensino médio, no vestibular e abordado na faculdade. Isso cai mais em um contexto teórico para vocês, obviamente, mas é importante saber, tá? Então, qualquer dúvida podem perguntar. Vamos para elementos do cilindro. Galera, seguindo sempre a mesma lógica, a geometria, ela segue sempre a mesma lógica. Quais são os elementos do cilindro? O que eu preciso para caracterizar um cilindro? Vamos pensar novamente o que é o cilindro. O cilindro, ele é como se eu pegasse um círculo e puxasse, como se fosse como o Marx falou, um prisma de círculos, né? Então, o que a gente tem ali? 2 círculos, puxei, né? Como se eu tivesse 2 círculos e uma capa. A gente comentou que esses círculos, eles mantêm o mesmo raio ao longo de todo o comprimento. Se eles mantêm o raio ao longo de todo o comprimento, e se ele é formado por bases circulares, a primeira coisa que vem na nossa mente, que provavelmente eu espero que venha na mente de todo mundo, é que eu preciso de um raio para poder determinar esse meu cilindro. Então, o meu elemento de cilindro, a gente, primeiramente, é o raio. Porque com o raio, a gente determina o quê? A base superior e a base inferior. Show de bola? A gente tem que lembrar que como ele é um círculo que eu puxei em uma determinada altura. Então, eu tenho que considerar o que também? A altura desse meu sólido. Então, eu tenho o raio e eu tenho a altura. Show de bola?
Só que além do raio e da altura, a gente tem o que também? A gente tem a chamada geratriz. Olhando ali na figura, a gente tem um G que representa a geratriz, e na primeira, no cilindro reto, a gente tem que a geratriz é igual a H. Tudo muito simples, tudo muito bom nesse ponto, né? Mas, se a gente olhar o cilindro oblíquo ali, a figura ao lado, a gente já tem que a geratriz não tem o mesmo valor de H. Notem que a geratriz, ela tá na lateral da figura, e o H, ele é sempre o quê? A distância entre bases, fazendo 90 graus com base, certo? Então, ali na figura do cilindro oblíquo, a gente nota que a geratriz não tem o mesmo valor que o H, certo? Então, o que é essa bendita dessa geratriz? Vamos dar uma olhada. No cilindro reto, o que parece? Parece que a minha geratriz, vamos considerar que a geratriz do cilindro reto ali também está na lateralzinha, né? A minha geratriz, ela é igual a H, por quê? Porque se você notar, a minha lateral, ela tá fazendo 90 graus com a base, assim como a altura, né? Agora vamos dar uma olhada no cilindro oblíquo ali. Notem que a minha geratriz, que é aquela altura lateral ali, ela não tá fazendo 90 graus com a base. Por isso que ela é o quê? Ela é diferente de H. Então, lembrando, geratriz é sempre a altura da lateral. Se a gente tem um cilindro reto e um cilindro oblíquo, a gente precisa, além da altura do cilindro, um elemento para poder saber sobre a lateral do cilindro, tá bom? Aqui, ó. Vamos dar uma lenda, então. Elementos do cilindro, onde G na figura é geratriz, o comprimento da lateral do cilindro. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas classificações do cilindro, tá bom? Então, um cilindro, ele é classificado como reto quando H é igual a G, formando um ângulo reto com as bases. Foi o que a gente comentou, né? A gente estava dando uma olhada em geratriz, que é o quê, ó? A nossa geratriz, que é a altura da lateral do nosso cilindro, ela é igual a H aqui. E por quê? Porque ela está fazendo 90 graus com a base. E qual que é o conceito de altura? É um elemento que distancia a base superior da base inferior, fazendo 90 graus com ambas as bases. Show de bola? Então, aqui no cilindro reto, a gente tem que o meu G é igual a H, porque o G faz 90 graus com a base. Só que note, no cilindro oblíquo, meu G já não faz 90 graus com a base. Então, G é diferente de H. Então, a gente volta aqui. Novamente, o cilindro reto, quando H é igual a G, formando um ângulo reto com as bases, certo? Caso H seja diferente de G, e o ângulo entre G e as bases seja diferente de 90 graus, o cilindro é denominado oblíquo. Então, quando a gente tem um cilindro meio tortinho, assim, ele é um cilindro oblíquo, beleza? Fique atento. O cilindro equilátero é um caso especial, onde o cilindro é reto e G é igual a 2R. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. Galera, falando sobre cilindro equilátero, cone equilátero, esse tipo de figura, ele é importante por quê? Porque nos vestibulares, eles cobram isso como um contexto teórico dentro da geometria. Por exemplo, em geral, como eu falei, a geometria ela traz imagens. Mas quando você tem cilindro equilátero, cone equilátero, são figuras que eles já têm, assim, eles têm elementos conhecidos. Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala um cilindro equilátero, qual que é a informação que vem com isso? A informação é que o cilindro é reto, beleza? Ou seja, G está paralelo a H e faz 90 graus com base. E além disso, a gente sabe que a minha geratriz vale 2R. Então, uma questão, por exemplo, ela pode trazer informação, é um cilindro equilátero, porque o cilindro equilátero, ele traz informações com ele. Então, é importante vocês saberem esse tipo de coisa, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa imagem. A gente consegue ver aqui, ó, geratriz valendo 2R, H valendo 2R, né? Porque como o cilindro é reto, H é igual a G. E aqui a gente tem, ó, nosso diâmetro valendo 2R's também. Beleza?
Fiquem atentos nisso aí. Agora vamos para a área de cilindro. A área de cilindro, ao que parece, ela segue a mesma ideia da planificação. E qual que é essa ideia? Você tem o seu sólido e a ideia é trazer ele para o 2D, entendeu? Então, como que você traz ele para o 2D? Você planifica os elementos que o compõem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para saber a área do cilindro, a primeira coisa é a gente planificar os elementos que compõem o cilindro. Como que a gente falou? O cilindro, é como se eu tivesse um círculo e eu puxasse, como se eu tivesse duas bases circulares e eu tivesse uma capa ao redor delas, né? Notem aqui, vamos dar uma olhada nessa figura. Ó, tem uma base superior e a base inferior, e aqui a gente tem a capinha. Olha aqui, aqui tá exemplificando exatamente isso, ó. Duas bases e uma capa. Então, é como se a gente vai ter duas bases e um retângulo. Beleza? Então, se eu planifico, então, lembrando, a área é quantidade de superfície. Então, eu vou calcular 2 vezes a área da minha base. A minha base é o quê? Um círculo. Qual que é a área de um círculo? Πr quadrado. Então, tem 2πr quadrado. E aí, a gente tem a área dessa capa aqui. O que é essa capa? Para mim, o que parece essa capa é um retângulo, né? E ele é um retângulo, tá bom? Na verdade, a gente chama paralelogramo, né? Que tem bases paralelas, tá, gente? Retângulo não é uma palavra que a gente usa mais no cotidiano, mas o certo é paralelogramo. Então, tá bom. Só vamos pensar que essa capa, ela envolve a nossa base. Então, é como se eu tivesse... Por exemplo, vocês conseguem ver essa borracha? Consegue, né? Eu vou aqui comentar no chat, por favor. Talvez a minha garrafa seja melhor. Tá. Tá. Tem que levantar. A garrafa, vocês veem a tampa, né? Não deu pra ver? Tá. Galera, ó. Você tem a tampa, que é uma tampa circular. Beleza? O que a minha capa vai fazer? Ela vai fazer igual esse papel, ó. Ela vai dar a volta na minha tampa. Tá? Seria isso aqui. Formei um cilindro, tá? Então, essa base aqui teria o mesmo tamanho da minha tampa. Show de bola? Então, vamos pensar nessa minha capa. Se ela envolve toda a tampa, significa que esse comprimento aqui é o comprimento de arco da minha tampa. E o comprimento de arco nada mais é que o quê? Que o perímetro da minha base. E qual que é o perímetro de um círculo? 2πr. Então, quando a gente for calcular a área da nossa capa, né, do nosso paralelogramo, a gente tem que fazer o quê? 2πr, que é o perímetro da base, ou seja, que é o que ela circula, vezes h, que é a altura. Tá bom? Então, a área da minha capa vai ser 2πrh. Então, a área do meu cilindro vai ser 2 vezes a base, 2πr quadrado, mais a área da minha capa, 2πr, perímetro, vezes a altura. Galera, eu acho que tá na hora de dar uma pausa. Alan, tá certo, né? Tá na hora do recreio? Isso, já chegamos a 10 horas, exatamente agora. Podemos fazer uma pausa, então? Pode sim. Depois a gente continua, então. Beleza? Deixa eu pausar a gravação aqui, então, desse aqui, e depois a gente continua daqui, então. Tá. Eu acho que são 15